Aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, da minha tradução do Evangelho de João. Estamos agora chegando ao verso 19 do capítulo 5. Então eu vou ler os versos 19 a 23. Então, Jesus reagiu e disse-lhes, no caso aos judeus: com toda certeza eu vos digo, o filho não pode fazer por si mesmo coisa alguma, a não ser o que vê o Pai fazendo. Porque quaisquer coisas que ele faz, precisamente elas o filho também faz. Pois o Pai ama o filho e mostra a ele todas as coisas que ele próprio está fazendo. Aliás, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, para que fiqueis maravilhados. E mais, assim como o Pai ressuscita os mortos e dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que lhe apraz. Não só, o Pai não julga ninguém, antes já entregou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esse verso 19, meus irmãos, é uma coisa muito tremenda ao meu ver. Muito reveladora, muito desafiante também. Jesus afirma que ele só fazia o que via o Pai fazendo. E nós? E eu? Eu diria que meu problema ministerial maior é que muitas vezes eu não sei o que o Pai está fazendo. E com isso eu perco muito tempo e esforço tentando fazer coisa que ele não está fazendo. Aí não dá, né? Essa questão é muito séria, irmão. Muito séria essa questão. Como é que, no entanto, a gente vai ver o que o Pai está fazendo? Só com intimidade. Só com intimidade, e a intimidade só se consegue com o tempo. Tempo gasto, no caso. Aqui, no verso 20, nós temos o verbo amar. Diz aqui, pois o Pai ama o Filho. Para surpresa minha, não deveria dizer tanta surpresa assim, o verbo aqui é phileo e não agapao. Quer dizer, o pai tem vínculo afetivo com o filho. Bem, pensando melhor, se nós temos emoções, é porque Deus também as tem. Ele nos criou na sua própria imagem, não? E Deus afirma que ele mesmo tem alma. Você pode ver isso em Isaías 42, verso 1, Mateus 12, verso 18, Hebreus 10 e 38. Eu vou ler meramente aqui o Hebreus 10 e 38. Palavras que Deus está falando. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus falando, a minha alma não tem prazer. Então, o próprio Deus afirma que ele tem alma. Mas o próprio soberano, falando com a mulher, a mulher samaritana, diz que Deus é espírito. É a questão principal. Só que eu diria que Deus é espírito e tem alma. O ser humano é alma e tem espírito. Isso aí não é inspirado, é meramente uma sugestão que eu faço. Agora, voltando aqui ao texto, o fato, no entanto, é que o Pai ama o Filho. Amém. Agora, o verso 21 é tremendo também. Que o Pai
ressuscite os mortos e que deve, tudo bem, não tem problema. Mas também dizendo Jesus, o Filho, no caso ele próprio, dá vida aos que lhe apraz. Mas ainda, o Pai não julga mais ninguém porque já entregou todo o julgamento ao Filho. Assim sendo, eu entendo que o grande trono branco que está em Apocalipse capítulo 20, verso 11, que é o juízo final, quem vai estar lá no trono, no meu entender, fatalmente é o Filho. Se o Pai entregou a ele todo o juízo, então... Agora, no verso 23, traz aqui alguma coisa incômoda, inconveniente, como alguém poderia pensar. O Jesus afirmando que o Pai fez isso, quer dizer, entregou o juízo a ele, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Só que se ninguém nem está honrando o Pai, óbvio que não também vai honrar o Filho. Mas, e agora o que segue? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí a pergunta necessária é como fica a questão de monoteístas, como por exemplo o judeu, o muçulmano, que ao menos afirma estar honrando o Pai, mas que não reconhecem o Filho. Como fica o caso deles? Alguém que nunca sequer ouviu falar de Jesus, não sei se haveria uma exceção para uma pessoa assim. Mas está aqui, Jesus mesmo dizendo, quem não honra o Pai, quem não honra o Filho, perdão, falei mal, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Está aí, palavra de Jesus. Prosseguindo agora então um pouco, vou ler os versos 24 a 30. Aqui ainda no capítulo 5. Jesus segue falando, ele vinha falando, segue falando, e ele está falando com os judeus, as lideranças, não? Com toda certeza eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, pois já mudou para fora da morte e para dentro da vida. Com toda certeza eu vos digo, está chegando a hora, aliás já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que prestarem atenção viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, da mesma forma ele deu ao Filho ter vida em si mesmo também. E lhe deu autoridade para exercer juízo, porque é filho de homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o mal para a ressurreição de condenação. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo conforme ouço, e o meu julgar é justo, porque não busco a minha vontade, e sim a vontade do Pai que me enviou. Voltando agora então ao verso 24, Jesus disse, quem ouve a minha palavra. Nós sabemos que há uma diferença entre escutar e ouvir. No contexto, Jesus não está se referindo a som atingir o tímpano. Está se referindo mesmo a prestar atenção àquilo que é dito, com o intuito de obedecer. Agir a partir do que se ouve. Isso também será a verdade no verso 25. Prosseguindo então aqui,
fala que quem crê para dentro, no caso do Pai, tem vida eterna, não entrará em condenação. Por que não? Porque já mudou para fora da morte. A sua tradução talvez não diga bem assim, mas está assim no texto. Mudou para fora da morte e para dentro da vida. É uma total mudança de localização agora e destino depois. A morte, eu diria, é uma referência ao reino de Satanás, ao passo que a vida diz respeito ao reino de Cristo. E mais, são as únicas opções nesta vida, não existe terceira via. O próprio Jesus disse, quem não é comigo é contra. Só tem dois lados. Está chegando a hora, verso 25, já chegou, dizendo ele. Os mortos, perdão, deixa eu ver se eu li isso aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que prestarem atenção viverão. O quadro aqui, como ele diz, já chegou, então não está comentando aqui o juízo vindouro, isso vem depois, nos versos 28, 29. Aqui então deve ser mortos espiritualmente. Eles que podem agora ouvir a voz dele nesse momento. Os espiritualmente mortos ouvindo a voz de Jesus, então seriam regenerados, receberiam vida. Vida espiritual no caso. Já no verso 28, a referência é claramente aos fisicamente já mortos, que serão ressuscitados para enfrentar o juízo final. Mas aqui não. Aqui são pessoas ainda em vida. E aí, os que prestarem atenção, terminando o verso 25, viverão ainda nesta vida. Quer dizer, uma nova vida, vida espiritual em Cristo. Jesus repete que ele tem autoridade para dar vida. Está aqui. E também exercer juízo. Agora, convida a atenção aqui à última frase no verso 27. Jesus mesmo disse que o Pai deu o exercer juízo a ele. Por quê? Porque é filho de homem. Não é aqui o título que Jesus sempre usava a seu próprio respeito, o filho do homem. Não, não é isso aqui não. Aqui não tem os artigos definidos. Só tem filho de homem. Como assim? O que será que há? Nós, enquanto seres humanos, seremos julgados por outro ser humano. Essa é a questão. Não seremos julgados por alguém que nunca andou por aqui, não seremos julgados por ninguém que nunca vestiu a nossa pele, não sabe como é. Não, nós seremos julgados por um ser humano, alguém que já andou por aqui e sabe como é, filho de homem, ser humano, portanto. Agora, no verso 28, Jesus faz uma declaração, convenhamos. Diz que todos os que estiverem, quer dizer, todo mundo que já morreu de lá para cá, vai ouvir a voz dele e vai sair do túmulo. Isso é, convenhamos, isso é uma declaração, quer dizer, somente Deus que poderia falar assim, fazer assim, quer dizer, falou e todo mundo sai do túmulo. Não, só Deus. Então Jesus outra vez está declarando quem ele é de fato. Sairão, verso 29. Sim, mas terão dois destinos.
todo mundo vai sair. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, ou de vida, no caso, mas quem praticou mal, a ressurreição de condenação. Observar outra vez que a questão é o fazer que está sendo enfatizado. É o que nós fazemos que reflete o que realmente cremos. E o que nós realmente cremos é o que nós de fato somos. Ninguém engana Deus. Todos os que estiverem aí, todos mortos. É preciso entender, irmãos, de que se trata ressurreição. A ressurreição, em qualquer caso, é o reunir de corpo com espírito. O corpo apodreceu lá, tal. O espírito não acaba nunca, porque como nós somos criados na imagem do Criador, o espírito é na imagem do Criador, o espírito, portanto, é imortal. Não acaba nunca. Entendemos que os finados perdidos, o espírito está em Hades aguardando a ressurreição, exatamente. Quanto a nós, os salvos, os regenerados, a nossa ressurreição, o nosso corpo vai ser totalmente glorificado, será outro corpo, com o qual o nosso espírito será reunido. Agora, exatamente como será o corpo do perdido, o texto não fala em momento algum, nós não sabemos. Mas que haverá uma reunião de espírito com o corpo de alguma forma para o perdido, vai ter. Embora a palavra de Deus não nos esclareça como é que vai ser esse corpo. Mas aqui está muito claramente falado no verso 29. Vai ter duas ressurreições, quer dizer, uma para a vida, no caso dos santos, e quem praticou mal, condenação. Aí no verso 30, Jesus volta àquilo que ele já havia dito, que ele nada fazia por conta própria, nem podia fazer, aliás. Agora, quando ele fala aqui, eu julgo conforme ouço, a questão necessária é ouvir de quem? Ele está ouvindo de quem? É conforme ouço. Fatalmente é do Pai. Então, porém, ele diz que seu julgar é justo, porque ele está sempre fazendo a vontade do Pai que o enviou, exatamente. Inclusive, em outro lugar, acho que chegando no capítulo 12 de João, lá no finzinho do capítulo, Jesus vai dizer que ele só falava aquilo que ele escutava o Pai falar. Então aqui ele está ouvindo, fatalmente, digo eu, o próprio Pai. Bom, podemos prosseguir então. Vamos ao verso 31. Eu vou ler até o verso 40. Que aqui está falando de 4 testemunhas a favor de Jesus. Então, lendo a palavra, verso 31, Jesus segue falando. Se eu testificar acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. Há outro que testifica acerca de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá a meu respeito é verdadeiro. Vocês procuraram João e ele deu o testemunho da verdade. Porém, eu não me valho de testemunho humano, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e alumiava, e por um tempo vocês estavam dispostos a alegrar-se na luz dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. Mesmo porque as obras que o Pai me deu para completar, as exatas obras que estou realizando, elas testificam de mim que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou, ele mesmo tem testemunhado a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Tampouco habita a palavra dele em vós, visto que vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras
por entender que nelas vocês têm vida eterna. E são exatamente elas que dão testemunho a meu respeito. E vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Agora, quando aqui, terminando o verso 31, diz, o próprio Jesus dizendo, o meu testemunho não será válido, alguma Bíblia diz, não será verdadeiro, o que não é a tradução adequada aqui absolutamente. A questão não é se o testemunho de Jesus era verdadeiro ou não, ou se era válido ou não, que verdadeiro seria com toda certeza. Por quê? Porque a lei exige pelo menos 2 testemunhas. A lei de Moisés, no caso. 2, melhor 3, mas no mínimo 2. De sorte que, se Jesus tinha apenas a sua própria palavra, não seria suficiente. Não seria válida, mesmo sendo a verdade. Então, Jesus tinha de arrumar pelo menos mais uma testemunha. Melhor se conseguisse mais 2. Então, vamos prosseguindo aqui. Quando no verso 32 ele diz que há outro que testifica, entendemos que deve ser o próprio Pai. Já que no verso 34 ele vai descartar testemunho humano, é porque ele tinha testemunhas divinas, digamos, em número suficiente. Agora, ele cita o caso do batizador João. Quando ele diz que não me valho, dizendo ele, não me valho de testemunho humano, ele não está criticando João, não é que ele esteja mal satisfeito com João, ou zangado com João, nem nada disso. É simplesmente que ele não precisava. Além do mais, os seus ouvintes já tinham rejeitado João. Então, Jesus está usando outra estratégia exatamente para ver se ele alcança os seus ouvintes. É isso que ele declara aqui, terminando o verso 34. Eu digo estas coisas para que vocês sejam salvos. Jesus ainda está querendo ver se ele alcança aquela gente, aquela turma. Ele queria que eles se arrependessem e tal. Então, como eles já rejeitaram João, Jesus não apela para João. Eles já rejeitaram, então para quê? Então ele vai citar, ele vai arrumar outras testemunhas para vindicar o que ele afirma. Verso 35 fala de João. 36, ele tem testemunho maior, que as próprias obras. Então, ele é uma testemunha, as obras sobrenaturais que ele está fazendo é uma segunda testemunha. Aí, agora, 37, o próprio Pai, ele tem testemunhado a meu respeito, então ele agora acrescenta o próprio Pai, então tem ele, as obras e o Pai. Agora, o que Jesus diz a respeito daquela gente que eles eram os líderes, ok? Eles eram os medalhões, os líderes assim do judaísmo naquele tempo. Veja o que Jesus diz a respeito deles. Isso aqui é triste. Vocês nunca ouviram a sua voz, no caso a voz de Deus Pai, nem viram a sua forma. Bom, como nunca ninguém já viu Deus, então essa segunda não é de fato uma condenação. Poderiam ter ouvido a voz, sim, mas para ouvir a voz você tem que estar ligado, como se diz, não? Pior ainda, agora é o 38, está no verso 38. Tampouco habita a palavra dele em vós. Aí piorou, aí é uma coisa séria mesmo. Visto que vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, por entender que nelas vocês têm vida eterna. Sim, até aí
Mas são exatamente elas que dão testemunho a meu respeito. Então agora ele tem 4 testemunhas, ok? Tem ele, as obras, o Pai e a Sagrada Escritura. Tem 4 testemunhas. 40, verso 40. Vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Aí que está a questão. Aquilo que Jesus disse à mulher samaritana, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Deus não quer robô, Deus não vai te obrigar. Você terá de procurar por conta, porque você tem que querer. Tem uma coisa voluntária, espontânea. O problema desses aqui é que não queriam. Isso. Vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Vocês não querem. O problema é esse. E esse problema não é só deles, não. Tem muita gente ainda que não querem. Por mais provas, não querem. Agora, voltando um pouquinho para o verso 36, quando Jesus disse que as obras que ele está fazendo testificam que o Pai o enviou, é aquilo que o próprio Nicodemos, aquele líder que procurou Jesus, assim, isso no capítulo 3 de João, à noite, ele reconhece isso. Ele mesmo disse, ninguém pode fazer as coisas que você está fazendo se não é de Deus. Então, o próprio Nicodemos já havia reconhecido que essa testemunha era válida, e nem só ele, outros. Agora, que coisa triste, Jesus realmente declarou a bancarrota espiritual daquele pessoal. Agora, um líder religioso que nunca ouviu a voz de Deus, isso já não era coisa boa, né? Mas ainda pior seria estudar a palavra de Deus sem que ela achasse lugar no coração, nunca. Isso aí é calamitoso. Alguém realmente tem a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, mas essa palavra nunca encontra lugar no coração. Pronto. Era. Isso é triste. Então, é a bancarrota espiritual mesmo aquela gente, mas também, hoje em dia, não falta líderes religiosos na bancarrota espiritual. Não conhecem o poder de Deus, não conhecem a palavra de Deus, nem conhecem a vida de Deus. A verdade fosse falada. Então, vamos agora ver se prosseguimos um pouquinho. Versos 41 a 47. Aí termina o capítulo 5 e também termina este discurso do soberano Jesus. Então vamos ler aqui 41 a 47. Jesus vai mostrar que os judeus são acusados pelo próprio Moisés, em quem eles confiam, aliás. Então, lendo a palavra de Deus, Jesus falando, eu não aceito glória da parte de pessoas. Outro sim, cheguei a vos conhecer. Não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim no nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podem vocês crer? Vocês que vivem recebendo glória de homens e não buscam a glória que vem do único Deus. Não penseis que sou eu que vou acusar-vos perante o Pai. Moisés é quem vos acusa. Em quem está a vossa esperança? Se de fato cresceis em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não credes nos escritos dele, Moisés, como crereis nos meus dizeres? Até aí, e aí termina também este discurso, pelo menos o registro que temos aqui. Como havemos de entender quando aqui no verso 42, Jesus diz que ele chegou a conhecer aquela gente? Como assim? Chegou a conhecer? O que eu diria é que ele está se referindo a um conhecimento adquirido por observar, pela observação. Eles
tinham demonstrado claramente na própria presença de Jesus que de fato eles não tinham o amor de Deus. Isso era patente para quem quisesse enxergar. Então, é assim que eu entendo essa declaração. Cheguei a vos conhecer. Jesus está falando de um conhecimento adquirido por observar. Um conhecimento direto, portanto. Quando Jesus fala aqui de não aceitar glória de nós, das pessoas, uma vez glorificado, ele vai receber sim e de bom grado, entendo sim, mas a dificuldade, imagino eu, é aqui embaixo, nesta vida. Se você está querendo receber glória de alguém, então você vai pensar em maneiras de agradar esse alguém, para que então esse alguém venha te glorificar. Então, como o mundo é controlado por Satanás, dependendo de quem você quer agradar, você querendo agradar e receber glória do mundo, do servo de Satanás, você terá de se abaixar, você terá de largar os valores de Deus para abraçar os valores do mundo para poder agradar aquele e assim receber glória. Então, esse negócio de querer receber glória das pessoas é uma coisa muito perigosa, muitíssimo perigosa. Nós havemos de querer receber glória de Deus, quer dizer, devemos de fazer por onde agradar a Deus para então receber o bem feito dele. Ele, quando fala, Jesus falando aqui no verso 43, de que não receberam ele, mas vão receber o outro que chega no seu próprio nome, pode, quem sabe, ser uma referência profética ao anticristo, não sei. Se não for isso, não sei o que vai ser. Mas aqui no verso 44 vem exatamente aquilo que eu estava comentando, esse problema de receber glória de homens. E não buscar a glória que vem de Deus. Porque para agradar a Deus, você terá de se comportar de uma forma. Para você agradar aos homens, você terá de se comportar de outra forma. Então, são dois jogos, são dois valores. Você tem que escolher. Qual é o reino que você quer, qual é o lado que você quer. É isso aí. Agora, quando Jesus diz que é o próprio Moisés que vai acusá-los, aí ele simplesmente matou a charada. Quer dizer, aí eles estavam se pautando em Moisés. A esperança deles é em Moisés. Eles é que eram os crentes em Moisés, os seguidores de Moisés. Isso que eles alegavam, né? Agora Jesus diz, bem, não é bem assim, não. Verso 46. Quer dizer, verso 45 é a vossa esperança. Só que, se eles tivessem crido de fato em Moisés, teriam crido também em Jesus, porque Moisés escreveu a respeito dele. Agora, atenção para o verso 47. Como vocês não creram nos escritos de Moisés, como vão crer nos meus dizeres? Então, aqui você vê que, de certa forma, o soberano está afirmando a inspiração e a autoridade dos escritos de Moisés. Mas, para efeito prático, ele coloca tais escritos no mesmo nível com a sua própria palavra, isso aqui. Se você não crê no escrito, como é que vão crer no meu dizer? Só que, a respeito do dizer dele, sua própria palavra, ele reivindica autoridade eterna, está em Lucas 21, 33. Jesus afirma que a palavra dele tem valor eterno. Então, se a palavra de Jesus tem, então os escritos de Moisés têm. Palavra do soberano quanto a isso. Até aí o capítulo 5.